A morte do general Qassem Soleimani não foi suficiente para abalar o mercado internacional de petróleo e provocar uma alta por longo prazo, mas o risco existe por causa da tensão entre os Estados Unidos e o Irã. Os preços do petróleo estão abaixo de onde estavam em 2 de janeiro, antes do ataque de drones dos Estados Unidos que matou em Bagdá um comandante da Força Quds, tropa de elite da Guarda Revolucionária do Irã. O barril de petróleo tipo Brent do Mar do Norte, padrão de referência na Bolsa de Mercadorias de Londres, custa hoje $65 e o West Texas Intermediate do Golfo do México, padrão do mercado americano, vale $58,72. Isto reflete uma mudança estrutural no mercado de petróleo e na maneira como reage a choques políticos. Parte do aumento registrado no início do mês passado se deve ao acordo comercial entre os Estados Unidos e a China e ao anúncio de cortes na produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP. Ao reagir à retaliação iraniana, o presidente Donald Trump afirmou que os Estados Unidos são autossuficientes e não dependem mais do petróleo do Oriente Médio. Falso. Em médio e longo prazos, a tensão entre os Estados Unidos e o Irã pode levar a acidentes como o abate do avião da Ucrânia e a perda de controle da situação com uma escalada no conflito e um sério risco de guerra, fechamento do Estreito de Hormuz, por onde passam 20% do petróleo exportado no mundo, além de ataques a instalações petroleiras, como aconteceu em 14 de setembro de 2019 na Arábia Saudita. Neste caso, haveria um forte aumento dos preços, capaz de durar muito tempo. O petróleo chegou ao recorde de $147,50 por barril em julho de 2008, antes da grande recessão deflagrada pela falência do banco Lehman Brothers em setembro de 2008 nos Estados Unidos. Com a recuperação da economia mundial, os preços voltaram a subir. O último pico foi $110 por barril em junho de 2014. Nos últimos anos, a extração de óleo de xisto betuminoso, especialmente nos Estados Unidos, fez com que este país voltasse a ser o maior produtor mundial de petróleo. Este aumento da oferta baixou os preços na última crise entre os Estados Unidos e o Irã. Os preços subiram cerca de $5 no primeiro momento, caíram com a desescalada na crise porque as companhias de navegação preservaram seus grandes petroleiros no momento de maior risco e assim nenhuma gota de petróleo foi perdida. Há países que podem aumentar a oferta em caso de necessidade, como a Arábia Saudita e as outras monarquias petroleiras do Golfo Pérsico. Não fazem isso para não reduzir os preços. Também não têm interesse numa alta de preços que aumentaria o estímulo à produção de óleo de xisto nos Estados Unidos e em outros países. O maior risco seria um ataque do Irã ao petróleo saudita, mas a República Islâmica focou sua retaliação em alvos militares americanos. Se atacasse vizinhos árabes, teria o repúdio do resto do Oriente Médio. Assim, é difícil para o mercado manter um prêmio de risco. Os preços são formados pela lei da oferta e da procura. Só uma forte queda na oferta será capaz de elevar os preços acima de $100. A margem para a especulação financeira nos momentos de crise diminuiu muito. Desta maneira, os principais determinantes dos preços do petróleo, na ausência de novos atos de guerra, devem ser o acordo comercial entre os Estados Unidos e a China, que reduz o risco de uma recessão mundial em 2020, o que diminuiria o consumo de petróleo, e a política de cortes na produção da OPEP, que depende da colaboração da Rússia e de produtores como o Iraque e a Nigéria, que não reduziram significativamente sua produção. A Nigéria até aumentou. Neste contexto, a expectativa é de uma pequena queda nos preços. A grande ameaça é uma escalada no conflito entre os Estados Unidos e o Irã. A República Islâmica dá sinais de que deseja negociar com a Europa, o Canadá e outros países um alívio para as sanções impostas pelos Estados Unidos. Ao mesmo tempo,
desafia, ameaçando aumentar o enriquecimento de urânio, o que pode levar à fabricação da bomba atômica. Sob pressão da guerra econômica de Trump, o Irã pode usar as 60 milícias que tem, financia e arma no Oriente Médio para atacarem alvos americanos. Por outro lado, se acreditarem que o Irã está perto de fabricar armas nucleares, os Estados Unidos e Israel devem atacar militarmente. Entre os alvos escolhidos por Trump para retalhar o Irã estão as instalações petrolíferas do país. Se isto acontecer, é provável que o Irã contra-ataque os campos e refinarias de petróleo da Arábia Saudita e das outras monarquias petroleiras do Golfo Pérsico aliadas dos Estados Unidos. Aí, no pior dos cenários, os preços disparariam para muito acima dos $100. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Muito obrigado.